Olá, seja muito bem-vinda. Por aqui eu te ajudo a ser livre da sua dependência afetiva. Eu sou o psicólogo Evandro Laire e nesse vídeo nós vamos falar sobre a dependência afetiva no local de trabalho. Será que aquele medo de ser mandado embora pode ser considerado dependência afetiva? Será que aquele relacionamento com o chefe, com os colegas, ou será que aquela intensidade nessa relação a gente pode chamar de dependência afetiva? É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Mas antes de a gente começar esse tema, eu quero pedir para você deixar o seu joinha aqui nesse vídeo. Também quero pedir para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. E também ativa o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações e dos novos conteúdos. Também, escreve aqui nos comentários. Conta para mim, você já vivenciou alguma dependência afetiva no seu local de trabalho? Escreve aí, que eu quero saber um pouquinho sobre o que você tem vivido e experimentado, quero também saber sobre as suas experiências. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas para a gente ajudar mais gente por aí, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre este assunto que talvez esteja fazendo parte da sua vida, te incomodando de alguma forma. Vamos relembrar aqui as características da dependência afetiva. Vamos lembrar que uma pessoa que vive uma dependência afetiva, geralmente a gente vai ter uma pessoa que tem medo de desagradar o outro, uma pessoa que acaba tendo dificuldade de tomar decisões nesta relação com outra pessoa. Muitas vezes pode acontecer um certo grau de ciúme, ou um ciúme bastante acentuado, né? Mas também a gente tem outras características, como uma baixa autoestima, uma insegurança, né? O medo de que aquela relação seja rompida. Então, essas características, elas fazem parte da dependência afetiva como um todo. E lembrando que a dependência afetiva pode acontecer nas relações amorosas, familiares, entre amigos. E nós estamos nesse vídeo falando sobre a dependência afetiva numa relação de trabalho. Agora, para a gente definir ainda melhor isso, é claro que a dependência afetiva no trabalho, ela pode acontecer entre colegas de trabalho. Mas, neste vídeo, eu gostaria de falar aqui especificamente da dependência afetiva com um chefe. E isso é uma coisa que pode ser muito mais comum do que você imagina. Veja só, muitas vezes quando a gente começa a trabalhar num determinado local, a gente inicialmente começa uma relação mais superficial com as pessoas, mas em algum tempo a gente começa a se aprofundar nesses relacionamentos. E justamente pelo vínculo que você precisa ter com o seu chefe, pode ser que essa relação se aprofunde de uma maneira um pouco tóxica, né? E pode ser que essa relação ela acabe excedendo alguns limites. Para que você entenda bem esse tema, eu preciso te fazer uma explicação a respeito da formação da nossa personalidade e das nossas relações familiares na infância. Veja só, uma criança quando começa a crescer, se desenvolver, ela começa a ter a interação com os pais, com seus cuidadores e começa a ter uma interação com seus irmãos também, ou com os colegas de escola, tá? Mas vamos colocar aqui, primeiramente, só nesse núcleo familiar. Então a criança, ela vai entendendo como que ela deve se subordinar àquela autoridade da casa, que é o pai, que é a mãe. Não dá para a gente aqui definir qual seria o melhor estilo de educação para evitar a dependência afetiva na vida adulta, tá? Por quê? Porque quando a criança ela começa a interagir com os pais, pode ser que você tenha uma família ali de 5 irmãos e os pais se comportem da mesma maneira com todos os filhos. Mas cada criança vai fazer uma interpretação diferente a respeito da educação que teve. Então, pode ser que o pai seja mais ditador, mas pode ser que o pai seja mais brando ou não tenha muita voz ativa dentro de casa, mas isso também pode ser marcado por uma ausência do pai, não uma ausência física, mas é uma ausência afetiva. Então, muitas vezes tem aquele pai que é muito presente ou aquela mãe que é muito presente, brigando, sendo rígida, sendo brava, e isso causa um distanciamento afetivo ali entre o filho e os pais. Mas pode ser que os pais sejam presentes, mas por serem tão mansos, tão brandos assim, acabem sendo muito ausentes pelo ponto de vista dos cuidados, do afeto, mesmo estando sempre dentro do lar. Então a gente não tem como definir exatamente um tipo de educação que vai favorecer ou prevenir o surgimento de uma dependência afetiva. A questão, e o que eu quero deixar claro aqui, o ponto que eu estou trazendo para você, é que as suas relações da infância
com seus pais, elas vão te dar uma ideia a respeito de como lidar com as autoridades no ambiente onde você está, no caso, inicialmente, o seu lar. E também a maneira como você se relaciona com seus irmãos, muito provavelmente vai ter uma certa influência na maneira como você vai se relacionar com as pessoas no ambiente de trabalho. Lembrando que, não estou dizendo que vai determinar a maneira como você vai se relacionar, mas as memórias que você tem a respeito de conduta, os padrões de comportamento. Lembre-se de que a nossa mente, ela vai formando padrões de comportamento para facilitar o nosso cotidiano, porque se nós fôssemos refletir sobre todas as coisas a todo tempo, a gente teria um processo muito lento. Então, às vezes não, todos os dias, a todo momento, nós desempenhamos algumas atividades no piloto automático. E isso é um mecanismo da mente para favorecer a nossa performance, a nossa produtividade. Só que quando nós estabelecemos relações na infância com os nossos irmãos, esse piloto automático que vai sendo formado lá de trás, ele vai sendo carregado para a vida adulta. E esses padrões, você vai ter essa manifestação na vida adulta. Só que veja, a gente passa mais de 70% do nosso tempo no trabalho. Então é claro que essas manifestações de conduta que foram aprendidas lá atrás, você vai ter isso também no ambiente de trabalho. Você vai ver isso muito presente, porque às vezes você passa mais tempo com os colegas de trabalho, com o seu chefe, com as pessoas que estão na empresa, do que com a sua própria família, que você às vezes só vê aos finais de semana, só vê à noite, mas durante toda a semana, praticamente o dia inteiro, você está com essas pessoas que trabalham com você. A questão é o seguinte: às vezes a gente estabelece um relacionamento, e como eu mencionei aqui, esse vídeo é para falar sobre a relação entre você e o seu chefe, né? Ou para que você pelo menos entenda como que é essa dependência afetiva entre um funcionário e um chefe, um subordinado e um chefe. Olha só, pode ser que exista uma fragilidade no próprio indivíduo ali, no subordinado, naquele funcionário, em você. Pode ser que exista uma fragilidade em você que faça com que você tenha um foco demasiado na outra pessoa. E talvez por uma relação de trabalho, de uma relação de autoridade, de influência, você acabe tendo esse olhar para o seu chefe, muito mais focado nos gostos, nas vontades, nos desejos, nas opiniões. E aí você acaba tendo um alto grau de anulação. Agora veja, eu preciso explicar aqui para você que você precisa fazer uma diferenciação do que é uma dependência afetiva do que é uma dependência profissional. Muitas vezes o seu sofrimento está pautado num vínculo afetivo, onde você quer a aprovação do seu chefe, você está buscando que ele te ame, entre aspas eu vou colocar aqui, mas no fundo você quer que ele nutra um afeto por você, que ele te ame, que ele goste de você como pessoa, entende? Então a dependência afetiva, ela está ligada nesta linha. Mas existe também a dependência profissional, que nós temos às vezes de algum emprego, dependência financeira, e isso vai fazer com que você tenha um olhar ali para o seu chefe baseado justamente no medo de ser mandado embora. E aí tem pessoas que às vezes não estão muito produtivas, não gostam do que fazem, não gostam da atividade, não estão muito dedicadas ao trabalho, por isso não performam de maneira satisfatória. E aí você tem uma pessoa que tem medo de ser mandada embora, entendeu? Então você tem que tomar cuidado com isso, porque eu não estou dizendo que a dependência afetiva e esse quadro onde você se submete ao outro, você é preocupado com a opinião do outro, eu não estou dizendo que isso tem a ver com o seu medo de ser mandado embora, tá? Mas eu estou dizendo que a dependência afetiva está ligada com a sua necessidade de aprovação, aceitação e a sua necessidade de afeto e amor, tá? A questão é que muitas vezes algumas pessoas, infelizmente no mercado de trabalho, algumas pessoas que ocupam uma posição de superioridade, né, um gerente, um diretor, um presidente, um supervisor de área, um líder de equipe, o que seja, essas pessoas estabelecem um relacionamento de opressão, carregado de muita vaidade. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque você pode estar submetido a uma pessoa que tem um alto grau de vaidade, talvez um traço narcisista, e aí isso vai aflorar, vai agravar a sua dependência afetiva nesse ambiente de trabalho. O problema da dependência afetiva no trabalho é que ela vai trazer um medo excessivo.
vai trazer uma preocupação com a opinião do outro. E às vezes essa tensão que é gerada faz com que você tenha uma queda na sua performance, ou pelo menos você pode até produzir muito para atender as expectativas, mas isso vai gerar em você um alto grau de estresse, uma alta ansiedade. E aí então a gente vai poder ter aqui o desenvolvimento de outras doenças secundárias, como por exemplo uma ansiedade crônica, uma crise fóbica, né, um transtorno fóbico que a gente costuma chamar popularmente de transtorno de pânico. A gente vai ter aí, por exemplo, um desenvolvimento de um burnout. Para quem não sabe, o burnout é um tipo de estresse desenvolvido no local de trabalho, onde você vai trabalhando incessantemente até você ter um esgotamento, uma estafa. E esse burnout ele pode estar associado justamente à dependência afetiva. Porque pense comigo, quando você tem uma dependência afetiva num contexto amoroso, por exemplo, não é exigido de você tanta performance. Pode ser que talvez, sim, num relacionamento de abuso, o seu companheiro, a sua companheira exige ali algumas atividades suas dentro do lar, mas quando a gente está falando de trabalho, a gente está falando de uma constante performance. E quando existe uma dependência afetiva no trabalho, você talvez essa situação seja acentuada por um chefe, né, que tem um traço narcisista, ou vaidoso, ou prepotente, né? Isso vai gerar em você uma necessidade de estar performando constantemente de maneira muito elevada. Então, no ambiente de trabalho, a dependência afetiva ela pode desencadear várias doenças físicas, tá? Que nós chamamos aí de somatizações ou de doenças psicossomáticas. Então fique muito atento para isso. Agora, quando você trabalha com foco no resultado, a coisa fica um pouco diferente. Por quê? Porque você está focando na sua performance, no resultado, você consegue se preocupar com o trabalho, você acaba tendo uma sequência lógica, uma organização, você tem uma visão ali das suas atividades. Agora, quando você sofre de dependência afetiva, você acaba ficando muito mais focado nas questões ligadas aos relacionamentos do que necessariamente com a performance e a execução dos trabalhos. Quando você deixa de lado essa carga toda e essa preocupação afetiva que você tem, você acaba tendo um foco maior, uma performance maior, a mente limpa para ser mais frio e tomar decisões no seu cotidiano de maneira mais independente, sem aquele medo da crítica, medo de ser mandado embora, medo da desaprovação. Então veja que conhecer sobre esse tema, ter as informações, saber as ferramentas para que você se liberte disso, pode ser essencial, inclusive, para o seu desenvolvimento profissional, para a sua prosperidade financeira, material, porque se você vai bem no trabalho, muito possivelmente, né, a sua vida financeira pode também ter uma alavancada, pode também estar muito bem. Mas agora eu quero contar para vocês uma experiência que aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar. Quando eu tinha 17 anos, eu comecei a trabalhar como office boy numa grande multinacional, numa grande construtora, e eu tentava fazer sempre o meu trabalho da melhor forma possível. A questão é que eu tinha vindo de uma família, eu venho de uma família muito boa, uma família cheia de afeto, uma família onde nunca teve gritos, onde as pessoas sempre se trataram muito bem dentro de casa. E eu sempre fui um garoto ali muito bem educado, né, pelos pais, sempre com aquelas normas e regras, sempre com uma conduta bastante correta, né? E aí, o que eu me deparei no mercado de trabalho? Eu vi que existia um alto grau de pressão, às vezes um chefe falava mais alto com os colaboradores, uma energia muito grande na hora de fazer ali as solicitações por parte dos superiores, né, com relação aos seus subordinados. E aí, aquele ambiente de trabalho era muito chocante para mim, baseado naquele espírito caseiro que eu tinha. E eu me lembro que eu me sentia muito tenso, eu ficava todos os dias muito nervoso para ir trabalhar. E isso demorou mais ou menos 1 ano e meio, essa minha experiência nessa empresa. E eu me lembro que até o dia que eu saí da empresa, eu ainda tinha muitas questões ligadas ao medo de ser rejeitado, à aprovação que eu precisava das pessoas. E como eu disse, não era um medo de perder um emprego apenas, mas era a maneira, a preocupação com a forma com que as pessoas estavam me olhando, se elas realmente estavam gostando de mim, se não estavam, porque eu tinha aquela ideia de que no mercado de trabalho eu precisava receber o mesmo afeto que eu recebia dentro de casa.
Então percebe como a dependência afetiva ela pode estar presente num momento da sua vida. Hoje eu não sinto mais isso ficou para trás, mas naquele momento eu sentia isso. E veja, aquilo aconteceu de uma maneira tão intensa para mim que no final das contas eu pedi para sair daquele trabalho e arrumei logo um outro emprego, né, em pouco tempo, já tinha uma outra oportunidade. Então isso é muito importante, você ter essa consciência de que algumas sensações de angústia dentro do mercado de trabalho, dentro da empresa onde você está, ela pode se dar por uma dependência afetiva. Mas também quero contar agora uma história de uma outra pessoa, um homem que eu atendi em psicoterapia e, na verdade, ele veio conversar comigo não por questões pessoais, mas ele veio conversar comigo justamente pela performance dele no trabalho. Ele queria dicas, como eu sou também da área de recursos humanos, ele queria dicas sobre gestão de equipes e sobre motivação para ele ajudar ali os resultados na empresa. E ele contando para mim, eu perguntei para ele, né, como é que você lida com a pressão? Porque você é diretor de empresa, você tem pares, você mexe com uma produção gigantesca de uma grande indústria. Como que você lida com toda essa pressão? E ele disse para mim, isso foi uma lição para mim, para vocês verem que em psicoterapia, eu como terapeuta aprendo demais também com as pessoas. E ele disse para mim o seguinte, olha, eu tenho a visão de que eu trabalho não para as pessoas, mas eu trabalho para a companhia. Então, o meu foco é sempre nos resultados. E ele era uma pessoa muito boa, eu não estou falando que ele era uma pessoa que não tinha um olhar para o ser humano, que era um carrasco, só olhava números, de forma alguma. Ele era uma pessoa extremamente amorosa, assim, uma pessoa muito cortês, extremamente gentil e educada. E ele falou para mim isso, que ele tinha um foco no resultado, e a frase dele que me marcou foi essa. Ele disse, eu trabalho para a companhia, não para as pessoas. Eu entendo que todos nós somos iguais, desde o cargo mais baixo até o cargo mais elevado. Todos nós somos iguais. E aquela experiência, aquela fala dele, me lembrou naquele momento daquela experiência que eu tinha tido no meu primeiro emprego. Como lá atrás eu estava completamente distoante deste conceito que ele estava trazendo. Então, isso para mim foi um grande aprendizado. Agora, você pode simplesmente sofrer ali angustiado com o que você está vivendo, né? Você pode ali sofrer com tudo que está passando com você e não fazer nada, não se questionar, achar que essa angústia é normal, mas é como eu sempre digo aqui, a maneira certa de você agir é sempre se questionando, será que esse tipo de conduta que eu estou tendo faz bem para mim, é algo promissor para mim, isso vai me trazer frutos, será que eu estou produzindo? Será que eu estou feliz? Afinal, você passa a maior parte do tempo no trabalho, mas você precisa também questionar a conduta dos seus pares, das pessoas que estão ao seu redor, dos seus superiores. Será que o que ele está fazendo é por vaidade? Será que o que ele está fazendo é realmente necessário? Será que existe um traço narcisista? Será que eu estou sendo coagido? Será que eu estou me sentindo acuado? Então, este questionamento ele é fundamental para que você tenha bons resultados e consiga se libertar de uma possível dependência afetiva que talvez nem você consiga identificar e saiba que você está vivendo. Muito importante você absorver esse tipo de conhecimento e esse vídeo é para te alertar sobre situações como essa. A partir do momento que você tem conhecimento, você consegue ter uma mudança, você consegue operar ali uma transformação no que você está vivendo. Agora, como sempre, eu quero te dar uma dica para você se libertar dessa dependência afetiva do trabalho. Veja, muitas vezes, por mais que eu tenha falado aqui que a dependência afetiva ela não pode ser confundida com uma dependência profissional, eu quero te dar um exercício que ele vai te ajudar com os dois aspectos. Eu quero pedir para que você coloque um plano B na sua vida. Diga assim, escreve uma lista de coisas que você poderia fazer caso você fosse mandado embora hoje. E tenha sempre um plano B, sempre tenha um plano B. E eu ainda digo mais, hein? Mesmo que você não seja mandado embora, será que você já não consegue estabelecer uma renda extra, pensar num negócio, empreender para que você não fique tão dependente daquele trabalho financeiramente, mas para que você não fique tão dependente das pessoas que estão ali, para que você não fique tão dependente da necessidade de aprovação das outras pessoas? Então é muito importante, fica essa dica e quero te dar essa liçãozinha de casa aqui nesse vídeo. Escreva aí, coloque pelo menos uns 3 planos B para você. O que você poderia fazer caso você
fosse mandado embora hoje, tá bom? E agora nós estamos chegando no final desse vídeo, mas eu quero pedir mais uma vez para que você deixe o seu like, o seu joinha. Também quero pedir, se inscreve no canal, caso você não tenha feito a sua inscrição, ativa o sininho para receber as notificações. E não deixe de escrever aqui para mim o que você está vivendo no seu mercado de trabalho, na sua carreira, no seu ambiente profissional. Diga para mim, você está vivendo uma situação de angústia, de medo de ser mandado embora? Você acha que isso é dependência afetiva ou você acha que isso é só uma dependência profissional porque você precisa daquele recurso financeiro? E também não deixe de compartilhar esse vídeo aqui com o maior número de pessoas, porque existe uma enxurrada de pessoas que estão trabalhando infelizes, que vivem esse tipo de situação em seus empregos e precisam se libertar disso. Quando a gente multiplica conhecimento, a gente multiplica a libertação. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo aqui do meu canal. Um grande abraço.